Hello everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando vocês mais uma vez que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Ana Cristina Brandão e na aula de hoje encerramos as atividades e discussões a respeito do gênero música ou canção, caso você prefira. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com a estrutura composicional, mas o que é bem isso, teacher? É o que nós vamos ver na aula de hoje. E também vamos trabalhar a situação de produção própria desse gênero discursivo, que é o gênero canção. Até mesmo porque eu não trabalhei muito com vocês esse aspecto, é um aspecto importante para a gente observar, então por isso eu vou falar sobre isso hoje, ok? Let's go, vamos lá então. As nossas habilidades de hoje são reconhecer a estrutura composicional e a situação de produção do gênero música ou canção, como eu falei para vocês, e identificar o sentido das palavras, expressões, bem como a estrutura gramatical presente nas letras das músicas, né? Hoje nós não vamos ficar tão ligados assim à parte da estrutura e da leitura do texto, nós vamos passar por isso um pouco rapidamente, vamos nos concentrar um pouco mais na situação de produção e na estrutura composicional do gênero. Mas então, o que é que eu estou falando? Quando eu estou falando sobre estrutura composicional, é exatamente sobre o que eu estou falando. Veja o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Vejam que vocês têm dois textos, né, um ao lado do outro, e vejam que o primeiro texto é um texto escrito na língua alemã. O segundo texto é um texto escrito na língua francesa. Então, veja bem, agora a Naime vai sofrer um pouquinho, né, Naime? Das Lieder Deutschland. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um hino da Alemanha. Isso aqui quer dizer viva, viva a Alemanha, viva, viva os alemães, né? Então é um hino da Alemanha. E aqui é uma canção da Carla Bruni, quer dizer l'amour. Veja aqui, é francês, ó, l'amour. Passe pour moi, tout c'est toujours. Então, aqui é francês e aqui é alemão. Mas o que você observa que é semelhante entre esses dois textos? É a estrutura composicional. A estrutura composicional é a forma com que o texto ele é escrito, ele é estruturado. No caso das canções, o que a gente tem? Versos. As canções sempre vêm escritas em versos, então cada uma das linhas deste texto é um verso. E cada uma, o que a gente chamaria de parágrafo nos textos narrativos ou informativos, aqui a gente chama de estrofe. Então aqui nesse texto, na música da Carla Bruni, só tem uma estrofe, eu só trouxe uma estrofe, mas cada uma dessas frases aqui é um verso. Então não importa em qual língua você vai ler a canção, ela tem uma estrutura semelhante, ela tem uma estrutura própria. E qual a estrutura da canção? Ele é estruturado em versos e é estruturado em estrofes, da mesma forma do poema. Então, tanto o poema quanto a canção possuem a mesma estrutura composicional. Veja que um texto narrativo, ele tem uma estrutura diferente, ele é escrito em prosa, ele não é escrito em verso. O texto escrito em prosa é justamente o contrário do texto escrito em verso, né? O texto escrito em verso, veja que bem, dá um close aqui para mim, por favor. Então, o texto escrito em verso, veja bem, ele é diferente, tá vendo? Verso é diferente. Veja que os versos são mais curtos, né? Eles podem ter uma estrutura diferente do texto em prosa, em que você não tem essa estrutura. Então, os romances, os demais textos, os romances e outros textos são escritos em prosa, eles têm uma estrutura um pouco diferente, ok? Então, veja assim, um texto em alemão e um texto em francês, mas você sabe que é um poema ou uma canção exatamente por causa da estrutura desse texto. Então, essa é a estrutura composicional. E aí, a gente também tem a situação de produção. E quando a gente fala da situação de produção de qualquer texto, nós vamos pensar em algumas perguntas bem específicas, tais como: quem escreve o texto? Para quem se escreve o texto? Porque um texto é sempre produzido por alguém e é escrito para um público em específico, né? E com qual finalidade é uma outra pergunta que a gente faz também em relação ao texto, e para circular onde. Então, essas 4 perguntas,
quem escreve, ou seja, quem é o autor, quem escreveu o texto, para quem se escreve, para quem ele é direcionado, com qual finalidade, para qual objetivo ele foi escrito e para circular onde? Ou seja, esse texto circula onde? É num jornal? É numa revista? Ele é um texto pedagógico, então ele vai circular em livros didáticos, em materiais didáticos. Então, isso é situação de produção própria dos gêneros e do texto. Então, todo texto que você lê, student, ele é escrito, ele tem um tema, ele trata de um assunto e ele é escrito com algum objetivo específico e ele é escrito para circular num determinado lugar e ele é escrito para um determinado público. Então, veja que o texto jornalístico de um jornal, ele é escrito para o público que vai ler aquele jornal. E a música, teacher? A música, qual que é a situação de produção da música? Então, vamos ver aqui. Quem escreve a música são compositores, são chamados composers. Em inglês, a gente fala composer, que são os compositores, são as pessoas que escrevem esses textos, né? Então, há quem se profissionaliza e é compositor de música. A gente tem compositores famosíssimos aqui no Brasil. Inclusive os da MPB, por exemplo, Caetano, Gilberto Gil, que escrevem a própria música e são também compositores, compõem a música que cantam. Não são só intérpretes, eles as compõem também. Para quem se escreve essa música? Opa, deu um errinho aqui. Aqui a resposta foi para circular onde? Em rádios, plataformas de stream, programas de TV, shows, sites da internet. Então, onde que a música circula? A música circula nesses espaços aqui. Tá vendo? Em rádios, plataformas de stream. O que é plataforma de stream, teacher? Spotify é uma plataforma de stream. O Deezer é uma plataforma de stream, ou seja, você assina esses aplicativos, essas plataformas, e você consegue escutar um determinado número de músicas que tem lá disponível. Então, essas são as plataformas de stream. Então, veja que antes a gente tinha um disco de vinil, depois a gente teve o CD, né, e hoje a gente consegue escutar uma música online, ou pelo YouTube, ou acessando algum site, ou nas plataformas de stream. Então, a música circula nesses espaços, né? Com qual finalidade que ela é feita? Para entreter o público. Essa é a finalidade geral do gênero canção. O entretenimento é a finalidade geral desse gênero. Todavia, entretanto, algumas músicas têm um objetivo muito específico. A gente trabalhou uma música aqui, uma música de rock, não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram o programa, e um objetivo muito específico dessa música era justamente fazer um desabafo, fazer uma denúncia em relação principalmente aos presidentes estadunidenses, né, que mandavam soldados para a guerra, né, isso, principalmente a guerra do Vietnã. Essa música foi composta nessa época, então ela tinha um objetivo muito, muito específico, que era fazer exatamente essa espécie de denúncia, essa espécie de desabafo do que acontecia nos Estados Unidos na década de 1960. Então, o objetivo geral é o quê? Entreter o público, mas há o objetivo específico da canção. E aqui é essa pergunta para quem se escreve, para o público em geral, mas principalmente para os fãs de determinado estilo musical. Então, a gente sabe que cada um aqui vai ter um gosto diferente para cada estilo musical. Então, quem compõe música sertaneja está pensando no público que é fã de música sertaneja. Então, quem pensa na country music estadunidense, compõe músicas para country music estadunidense, tem um público específico que gosta desse tipo desse estilo musical. Ok? Tudo bem? Entendido? Então, vamos continuar? E aí, hoje a gente vai passar muito rapidamente por uma música chamada My Lover's Gone, que é uma música da Dido. Essa música fez sucesso aqui no Brasil no início dos anos 2000, que foi tema de uma novela muito famosa. Não sei se vocês se lembram dessa canção, My Lover's Gone. É uma música romântica. O que quer dizer My Lover's Gone? Quer dizer, o meu amor se foi. Então, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, olha só, My Lover's Gone, meu amor se foi. O professor Pedro está aqui rindo de mim, né, Pedro? O meu amor se foi. E essa expressão, My Lover's Gone, pode dar o sentido tanto de que esse amor se foi, que ele faleceu, ou que ele foi embora.
né? E a música também não deixa muito claro se é um amor que acabou indo embora ou se é um amor que acabou, de repente, falecendo. Então, se você usa essa expressão que someone is gone, que alguém se foi, dá esses dois sentidos, né? Então, veja bem aqui, ó, my lover's gone, meu amor se foi, his boots, as botas dele no longer, a expressão de tempo aqui, não mais na minha porta, né? Ele saiu de madrugada, ele partiu de madrugada, e quando eu dormia, eu o senti partir. Veja para você, veja, né, o sentimento aí presente nessa música, né? Então, o objetivo específico dessa música, então, não é só entreter, mas é relatar, falar sobre um amor perdido, um amor que se foi. E veja que o eu poético é quem fala na canção e no poema, ou também chamado de eu lírico. Veja que o eu poético mostra todo o seu sofrimento e toda a dor, né? Ó, meu amor se foi. É profundo isso, né? Returns no more, não retorna mais, returns no more, não mais retorna. Aí a gente tem uma frase que está no futuro, usando will aqui, I will not watch the ocean, eu não mais vou ver o mar, eu não vou mais ver o oceano, ela está dizendo aqui. My lover's gone, meu amor se foi. No earthly ships will ever bring him home. Nenhum navio de manhã, nenhum navio chegando, nunca mais o trará de volta para casa, trazê-lo de volta para casa. Então, a gente vai ficar vendo essas duas. Veja que nós temos duas estrofes dessa canção, né? E aí a gente volta na situação de produção. A canção é escrita em língua inglesa, mas é escrita em versos. Cada uma dessas linhas é um verso, aqui a gente tem uma estrofe, aqui a gente tem outra estrofe. Então, se a gente for pensar também na situação de produção dessa música, ela é feita para entretenimento, mas ela tem um objetivo específico também de relatar um amor perdido, um amor que se foi. Esse é o objetivo da canção, ok? Então, eu acho que é isso. A gente vai terminar por aqui. Eu agradeço muito a companhia de vocês e não saem daí, fiquem ligados, porque após o intervalo teremos uma aula de história fantástica com o professor Pedro Turco e ele está ansioso para ver vocês. See you, bye bye, tchau, tchau.